Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma sexta-feira ao vivo, né? Me ajeitar aqui. Mais uma sexta aí ao vivo. Hoje vamos trazer aqui Marta Scarpato. Vamos lá, aguardando a Marta. Ah, a Marta entrou. Tudo bem? Olá, Marta. Tudo bem, querida? Tudo bom? Tudo. E você, como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, que bom, né? Nos dias de hoje é bom a gente falar isso, né, Marta? Nem diga, não? Nem fale, nem fale. Que loucura Ô, é essa Marta, que a gente está vivendo nesse mundo, né? pois é, pois Outras é. aprendizagens, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando de toda essa loucura. Eu falei, eu acho que a gente agora é um momento de viver outras aprendizagens, né? Sim. É, o pessoal está falando que o mundo não será mais o mesmo, né? E realmente não será, em todos os âmbitos, em todos os aspectos, né? E um deles realmente é o nosso campo aqui de trabalho, que é a educação, né? A educação como base de tudo. Enfim, trouxe a Marta aí hoje. Em primeiro lugar, Marta, quero agradecer muito sua presença, tá bom? Quero agradecer muito, assim, você ter aceito aí o nosso convite. Estava explicando aqui antes de você chegar para o pessoal que nós estamos encerrando, não é? Um mês, que é o mês que nós estamos tratando da educação de uma maneira geral, né? Trouxe aí durante o mês psicólogas, trouxe também pessoas da educação, e nada melhor como a gente encerrar aí esse mês com você, que é professor e doutor em psicologia da educação. Então, para mim é um prazer muito grande, para o Espaço Dança e Vida, a minha escola de dança, prazer muito grande, e um prazer também ter sido sua aluna, né? Jamais vou me esquecer das aprendizagens recebidas, e procuro passar muito para frente, né? Procuro passar, adoro passar, foi assim um divisor de águas na minha vida, então foi muito bom mesmo, muito obrigada aí. E queria começar aí falando com você, para você falar um pouquinho da sua história para a gente conhecer melhor você, seus estudos, né, chegar a esse doutorado, enfim, todo o seu trabalho, falar um pouquinho de você. Então, na verdade, a minha formação acadêmica, eu sou pedagoga, e depois eu fiz o meu mestrado na área de educação física, escola, na área de educação motora, na Unicamp, e eu pesquisei a questão do corpo na escola, pesquisei um pouco uma proposta de dança voltada para a escola e trabalhei em cima dentro dessa concepção. Né? No meu mestrado eu estudei dois teóricos que influenciaram muito a minha formação. Um é o Frenet, que é um teórico francês que aborda uma visão de uma proposta pedagógica diferenciada. E depois e também estudei o Laban, que é um outro teórico que também contribuiu muito com a minha formação, que foi aí que a gente se conheceu, né? Que tem uma concepção da teoria do movimento humano muito interessante. Sim, Nessa época do mestrado, eu fiz a minha pesquisa, eu criei uma proposta de dança educativa, porque o que eu fui investigar é justamente essa visão do corpo, né, do quanto o corpo no processo de ensino-aprendizagem ele fica separado, né? O quanto para aprender o aluno não precisa de um corpo, né? E aí eu fui estudar justamente essas concepções assim de como o corpo tem uma grande interferência também, de como o aluno como um ser, né, que depois no meu doutorado eu aprofundei mais essas ideias, mas no mestrado eu discuti essa questão do corpo nessa perspectiva do desenvolvimento integral, né, já pensando numa ideia de desenvolvimento integral. E aí eu estudei o Laban, que estudou, que propôs uma teoria de movimento humano e que se pensou que trabalhou que fez uma proposta de trabalhar com a dança nas escolas. Foi quando eu criei aquela proposta de dança educativa, que elaborei o curso, trabalhei com formação de professores, né? Foi aí que eu te conheci, que foi o sim. curso que você fez comigo.
Muito bem. Depois disso, eu fui para o meu doutorado, e no meu doutorado eu comecei a perceber que faltava uma fragmentação, faltava fechar essa ideia, né? Porque eu discuti a questão do corpo no processo de ensino-aprendizagem no mestrado, né? E aí faltava um pouco falar dessa questão de uma visão mais integral do desenvolvimento humano. E foi aí que no doutorado eu aprofundei, fiz o meu doutorado no programa de Psicologia da Educação da PUC, e foi quando eu aprofundei essas ideias e fui discutir uma perspectiva de desenvolvimento integral para o ser humano, né? Do quanto o professor precisa pensar o ser humano nessa perspectiva de desenvolvimento integral. E aí eu retomei o Laban novamente. O Laban é um teórico que está sempre presente aí na minha trajetória. Eu esqueci de falar, mas eu fui bailarina clássica, você sabe disso. Sim. E aí até fui pesquisar essa questão do corpo e da imobilidade no processo de ensino-aprendizagem, porque como eu fui professora de educação básica, né, eu trabalhei durante alguns anos na educação básica como professora, me inquietava muito o fato dos alunos ficarem muito tempo parados no processo de ensino-aprendizagem, em sala de aula. E aí eu comecei a trazer a dança, o movimento para dentro da sala de aula, mas ainda de uma forma muito empírica, sem fundamentação teórica nenhuma. Foi quando eu falei, bom, agora acho que eu preciso aprofundar essas ideias, e foi quando eu fui fazer o meu mestrado na Unicamp. E por incrível que pareça, eu consegui fazer o meu mestrado na Faculdade de Educação Física, né? Porque no início da década de 90, incrível que pareça, as faculdades de educação, né? Não se falava tanto nessa questão do corpo, né? Da expressão e da importância do corpo no processo de ensino-aprendizagem. Foi na educação física que eu tive esse viés, né? Eu tive a sorte de ter sido orientada pelo professor João Batista Freire, que é um teórico que discute muito essa questão do corpo na educação. Então, foi quando eu aprofundei por aí. No doutorado que eu fiz com a professora Bernadette Gatti, no programa de Psicologia da Educação na PUC, eu já era professora da PUC quando eu ingressei no doutorado, aí eu quis pensar justamente essa fragmentação na concepção integral de desenvolvimento humano, na formação dos professores, né? Então, eu fui discutir a importância da afetividade no desenvolvimento humano, e eu fui pela linha do Vallon, e discute essa questão do afeto no desenvolvimento humano. E trabalhei também em cima do Laban, quando eu peguei novamente os fatores de movimento e coloquei os fatores de movimento do Laban como uma categoria para observar a prática pedagógica de uma professora de educação infantil, para perceber até que ponto a concepção dela no processo de ensino-aprendizagem ia por esse viés de uma visão integral de ser humano. Acho que é isso, né? A minha trajetória acadêmica. Eu trabalho hoje, desde sempre, com formação de professores, né? Eu sempre trabalhei na área de educação. A dança acabou ficando como uma paixão, os estudos que eu fiz na época do mestrado, lá de dança educativa. Sim. Por incrível que pareça, o Laban retomou na minha vida agora. Acho que eu não sei se eu comentei com você, mas eu comecei a fazer um curso agora, outro curso de formação em Laban, porque eu estou querendo retomar o Laban para a minha pesquisa de pós-doc, que eu estou com uns projetos. Então, eu acho que o Laban acaba trazendo uma contribuição muito grande para a gente sobre esse viés. O Laban sempre permeou sua vida, né? Sempre. Pois é, né? Sempre. Nossa, apesar de eu... É incrível, né? Apesar de eu gostar de fazer, eu ainda faço aula de dança, eu ainda gosto de fazer aula de dança, e eu faço aula de dança clássica, de balé clássico, porque eu sinto que é uma proposta de trabalho corporal que me ajuda. Eu não sei se é por causa da minha formação em dança clássica, mas o Laban, que trabalha com uma proposta de dança mais expressiva, criativa, ele está sempre ali permeando até muito mais como um teórico, né? Sim, a mim me agrada muito também, né? Com a minha formação de psicologia, eu gosto muito desse ser integrado, né? Integral, e trabalhar de dentro para fora, né? Colocar a dança, aquela dança que vem de dentro, né? Não só a técnica pela técnica, mas a dança que vem de dentro, a dança sentida, percebida e depositada totalmente 100% no movimento.
Marta, você podia falar um pouco mais, assim, de uma forma aprofundada agora, vamos entrar um pouquinho mais nas questões, né? Depois de passear um pouquinho pela sua trajetória, sobre a concepção mesmo, assim, falar um pouco sobre a concepção do ser humano dentro, de uma perspectiva integral. Explicar isso, o que é isso, essa concepção do ser humano visto por essa vertente de forma integral, né? Dessa percepção integral. Então, na verdade, essa foi uma questão que me instigou bastante, que sempre me instigou. Eu vejo que nós temos uma influência muito grande cartesiana na nossa vida, onde a gente concebe essa divisão entre homem e mente, né? E se a gente for pensar na questão da formação dos professores, isso está muito presente também, né? Os professores são formados ainda dentro dessa perspectiva fragmentada, né? Não há uma visão integral e integrada do professor, né? Na concepção de desenvolvimento humano. Então, eu fui estudar essa ideia, essa concepção de desenvolvimento integral. Foi quando eu resgatei alguns teóricos, né? Ao longo dos séculos na educação, diferentes teóricos pensaram numa perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano. Vários teóricos, né? Eu posso citar alguns aqui, desde o século XVIII, Rousseau, Pestalozzi, Fremel, que foram teóricos clássicos da educação, o próprio Freinet, que foi um teórico que eu estudei na educação, no meu mestrado, o próprio Laban também, né, que não é um teórico da educação, apesar dele falar e de pensar uma proposta de educação, né, também, né, de uma dança, de um movimento que eduque. Essa concepção de ser humano dentro dessa perspectiva integral e integrada é a gente olhar para o desenvolvimento humano, é olhar para o ser humano e não vê-lo só dentro do aspecto cognitivo ou motor, e sim cognitivo, afetivo, motor e com uma grande influência do meio social. Se a gente for falar da escola, infelizmente ainda na escola, que eu acho que é o nosso foco aqui, né? Sim. De uma forma geral na sociedade. Mas na escola, principalmente, ainda há toda uma visão fragmentada dentro dessa perspectiva de desenvolvimento integral, né? O próprio professor, em sala de aula, muitas vezes ele não consegue conceber e olhar o seu aluno dentro dessa perspectiva integral, né? Cognitivo, afetivo, motor. Isso não é culpa desse professor. Eu acho que isso tem um pouco resultado da formação dos professores no Brasil e até mundialmente falando, né? O professor ele é formado dentro dessa perspectiva fragmentada. Então, por exemplo, eu já há muitos anos dou aula nos cursos de licenciatura, né, trabalhando com formação de professores, e não só, né, professores na pedagogia, estudantes da pedagogia, da educação física, letras, de ciência, enfim, a formação de professores de um modo geral. E é muito Sim. interessante, né, porque você acaba vendo que o pedagogo, por exemplo, muitas vezes, ou o professor o aluno que está estudando letras, ciência biológica, matemática, ele acaba tendo uma concepção de desenvolvimento humano muito mais focada para a questão cognitiva. E não tem muito olhar para a questão motora e afetiva. Se a gente for pegar um professor de educação física, que também é um curso de licenciatura que eu dou aula há muitos anos, eu gosto muito de trabalhar com os futuros professores de educação física, né? Porque eles têm essa questão da corporeidade muito presente em sala de aula. Eles já acabam tendo muito mais essa formação e essa visão do corpo, né? Então, de olhar o aluno somente pelo viés do corpo. E a questão da afetividade não entra, né? Pouquíssimas vezes se pensa e se fala sobre a afetividade no desenvolvimento humano. Então, essa ideia dessa perspectiva de desenvolvimento integral é justamente o professor olhar para o aluno, aprender a observar o seu aluno no processo de ensino-aprendizagem dentro dessa perspectiva cognitivo, afetivo, motor e social, né? E isso é muito importante. Eu acho que isso tem que ser pensado e ser trabalhado no desenvolvimento humano, né? Sim, totalmente. Essa ideia de uma educação integral, ela está sendo muito discutida, como eu já coloquei, ela não é uma ideia nova, ela é uma ideia que vem sendo discutida há muitos séculos, né? Mas hoje em dia, principalmente nos documentos e na legislação atual educacional brasileira,
E a própria proposta de algumas prefeituras e estados, né, a Prefeitura de São Paulo, ou outras prefeituras e outros estados, eles também têm trabalhado dentro dessa ideia de uma educação integral. Até o próprio governo federal fez um projeto e tem se discutido muito essa ideia, essa concepção de uma educação integral. Mas a educação integral é isso, é olhar para o desenvolvimento do aluno, olhar para o desenvolvimento do ser humano dentro dessa perspectiva do todo, cognitivo, afetivo, motor e o social também. Até porque, né, Marta, somos seres humanos e o ser humano pertence a esses mundos todos, afetivo, social, cognitivo, corporal, o veículo de comunicação nosso é o nosso corpo. E você olhar, como você fala mesmo, de uma forma fragmentada, que a educação veio até nos dias de hoje, né, olhando só pelo cognitivo, não que não fosse bom, claro que é, mas abrir a mente para esses outros olhares é muito importante, porque a ciência mesmo está muito aberta para isso, mostrando que o ser humano, ele não é só cognição, ele não é só corpo, não é? E o lado afetivo dele é um ser humano que está chegando perto de você para você ministrar uma aula. Você não vai levar em conta esse lado emocional do seu aluno? Então, é realmente muito importante e muito diferenciado, e esse trabalho que você também trouxe para o Brasil através da dança. E aí, falando um pouquinho da dança, eu queria que você colocasse isso, a arte de uma maneira geral, e também, claro, com o viés da dança, que também é meu viés, né, como caminho para o desenvolvimento integral. Trazer um pouco dessa arte. O que você pode falar dessa arte, dessa dança, fazendo parte dessa questão integral do desenvolvimento do ser? A arte, ela contribui muito para o desenvolvimento integral, as diferentes formas de linguagens artísticas, né? Seja música, seja arte, seja dança, elas acabam contribuindo muito para o desenvolvimento integral do aluno, né? E a dança especificamente também, né? Ela traz um viés aí muito importante de se pensar a dança, independente de qual proposta de dança, uma dança mais técnica, de um estilo clássico, ou uma dança um contemporâneo, ou mesmo a proposta de uma dança mais educativa, voltada para a educação, né? Ela tem sempre como um viés buscar essa visão integral do desenvolvimento humano, porque é por meio da expressão corporal que essa pessoa vai mostrar, vai demonstrar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, enfim, né? E se expressando por meio do seu corpo, né? Então, a dança, ela traz uma contribuição muito grande dentro dessa ideia de uma educação integral. E a dança educativa também, né? Ela acaba ajudando muito a trazer essa visão de desenvolvimento integral do aluno, né? Isso é bárbaro, né? Quando a gente sente o aluno se expressando mesmo, colocando aquilo que ele está sentindo naquele momento, naquele passo que a gente está dando, naquele movimento que a gente está dando. E muitas vezes a gente só deu um start, né? E ele é que está colocando tudo, inclusive trazendo o próprio movimento que nasceu dele, da vontade dele, enfim, baseado em questões. Eu penso que qualquer forma de manifestação artística, seja a dança, as artes visuais, né, a música, o teatro, eles são um canal importantíssimo para ser pensado e desenvolvido no contexto escolar, né, justamente porque é uma forma de fazer, de propiciar toda uma expressão muito mais livre e onde o que você acabou de colocar, onde o aluno acaba conseguindo colocar os seus pensamentos, os seus medos, os seus anseios, né? Então, se a gente vai fazer uma proposta da criação de um movimento, né? Ou de um personagem numa peça de teatro, né? Ou através de uma pintura que o aluno vai fazer, de um desenho, tudo isso vai também estar fazendo com que ele expresse os seus sentimentos, ele está expressando os seus pensamentos, ele também está trabalhando dentro com o seu corpo, né? E aí toda a influência que ele recebe do meio. Então, são fatores que acabam contribuindo bastante, né? Para ajudar nessa ideia e nessa perspectiva de desenvolvimento integral. Sim,
A arte é um canal violentíssimo para isso, né? Maravilhoso, né? Uhum. Maravilhoso para isso. E o olhar do professor, hein, Marta? O que você podia falar do olhar do professor para essa visão integral, sabe, do aluno? Olha, isso é uma questão muito séria. E como eu coloquei, né, eu ainda, infelizmente, a formação de professores no Brasil, ela ainda está sendo concebida de uma forma bem fragmentada, sempre foi concebida de uma forma bem fragmentada. E, infelizmente, a gente está vivendo um momento onde a redução de carga horária dos cursos de licenciatura, com autorização de curso de licenciatura podendo ser feito à distância, com uma carga, com percentual à distância, eu acredito que isso é um fator muito sério que acaba contribuindo muito com a formação dos professores. Eu temo um pouco por isso. Mas eu vejo que os professores acabam não tendo essa formação de ter uma visão integral de desenvolvimento humano, né? É uma questão difícil. Eles estudam psicologia da educação, eles estudam metodologia da educação, estudam didática, mas eles acabam não, sociologia da educação, e eles acabam não percebendo tudo isso no processo de ensino-aprendizagem, né? Quando o aluno está ali em sala de aula e o que o aluno pode ser olhado e concebido dentro dessa visão integral. O próprio professor não entende isso, né? Ele não percebe, ele tem que também entender o seu papel no processo de ensino-aprendizagem, né? Como ele se coloca, como ele fala, como ele se expressa, porque ele também, como ele está se sentindo, para ele poder ter uma intervenção mais eficaz no processo de aprendizagem. Ô, Marta, essa semana eu participei de um curso, eu dei nesse curso o método psicobalé, que foi um método que eu fiz, me especializei, que trata justamente isso que você está falando. A pessoa se autoconhecer primeiro, principalmente o professor, porque ele vai ensinar, ele vai passar mensagens, não é? Então, esse autoconhecimento, o professor ter um olhar para si primeiro, se autoconhecer, entender a sua vida, as suas questões pessoais, sociais, não é? Como ser individual que é e como ser social que é, entender como ele lida com isto, as coisas como ele faz, sua essência, né? Trazer muito da sua essência, o que ele é, como ele gosta, como ele faz, como ele age. Quanto mais ele se conhecer, mais ele estará aberto para conhecer o aluno que está na sua frente, não é verdade? Claro, com certeza. O autoconhecimento é fundamental. Eu sempre falo que, na verdade, não sou eu que falo isso, né? O próprio Valon falava que quem tem que ter a maturidade emocional no processo de ensino-aprendizagem é o professor, né? Então, é ele que tem que ter tem que saber controlar suas emoções, saber administrar suas emoções nesse momento, para que ele possa intervir nesse processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais eficaz, né? Então, com certeza, Sim, essa questão do autoconhecimento ela é fundamental para todo ser humano e principalmente para o professor que trabalha com a formação de seres humanos, né? Nós formamos sim. seres, nós formamos pessoas, né? Então, a gente também tem que ter uma visão e ter um autoconhecimento bom, né? Para que eu possa também isso ser passado no momento que eu estou dando aula, no momento que eu estou me relacionando com os meus alunos, né? Isso é muito Sim, importante. porque quanto mais eu me conheço, mais eu tenho segurança sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre o meu entorno, não é? Mais seguro estando, melhor eu vou passar as minhas mensagens para frente. É muito importante. E Marta, fala um pouco do seu. Você tem vários livros, né? Um que é Didática e Desenvolvimento Integral, não é isso? Então, na verdade, eu coordeno uma coleção da editora Vercamp, que chama Hum, Didática na Prática. Essa editora já tem 5 livros publicados, né? Desculpa, a editora não, a coleção já tem 5 livros, né? Um livro que eu discuto bem a ideia que a gente está trabalhando aqui dentro dessa perspectiva de desenvolvimento integral é esse livro que eu fiz aqui, que chama Didática e Desenvolvimento Integral, da editora sim, Vercamp, né?
Oi, que na gente, verdade, legal. Adquirir o livro é muito legal. Muito bom, Marta. ele Diga. aborda essa ideia, né, de se Hum, pensar o processo de ensino-aprendizagem dentro dessa perspectiva de uma educação integral, né? E tem um capítulo desse livro que eu falo da questão da expressividade do professor no processo de ensino-aprendizagem, que é onde eu retomo o Laban, do quanto o professor precisa pensar no seu corpo, nos seus gestos, no seu movimento, no momento em que ele está ensinando o seu aluno, né? Então, a expressão do professor no processo de ensino-aprendizagem. E aí eu retomo o Laban, né? Resgatando um pouco essa questão dos fatores de movimento e quanto peso, tempo e espaço podem influenciar nesse momento, né? Na verdade, esse é o meu projeto de pós-doc, que eu estou com esse projeto de pós-doc, que é onde eu quero aprofundar essas ideias aí, e essa concepção da expressividade do professor, do quanto o corpo do professor, o tônus do professor. A gente que trabalha com dança, a gente entende bem isso, né, Ilu? sim, Porque a gente vivencia essa questão do corpo desde sempre, né? A gente tem essa questão dessa consciência corporal muito mais aprimorada e nem sempre o professor que está em sala de aula, né? Ele acaba percebendo, como eu coloquei, ele é formado dentro dessa visão fragmentada, então ele nem sempre percebe que o seu corpo, o seu tom de voz, o seu olhar, o seu gesto vai estar interferindo no processo de ensino-aprendizagem, né? Quando ele está ali naquele palco, que não deixa de ser o tablado, né? O tablado não, mas ali na frente, na sala de aula, exato. a maneira como ele fala, a maneira como ele se gesticula, a maneira como ele se movimenta, o seu tom de voz, todos esses aspectos que eu conceituo como expressividade, eles vão interferir no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que a gente que trabalha com dança, quem trabalha com teatro, mesmo o pessoal que vem da educação física, que tem uma consciência corporal maior, ou mesmo quem teve experiências mais corporais ao longo da vida, acaba tendo um pouco essa consciência e entendendo isso no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a expressividade do professor, ela é muito importante, né? No momento que ele está dando uma aula. Sim, sem dúvida nenhuma, porque o ser humano ele capta por todo o seu sistema sensorial. Tem aluno que é mais auditivo, não é? Então, o timbre, o tom de voz é um diferencial na aprendizagem desse aluno, né? Tem aquele que é visual, então ele pega qualquer detalhe de movimento corporal desse professor, e isso acaba o auxiliando, né? Uhum. É, na aprendizagem dele, porque ele é visual, então ele tem que ver alguma coisa de diferente, algo inusitado ali, não só a fala para ele, no caso. E é muito importante mesmo essa colocação. Nós pensamos, às vezes, né, quando estamos dando aula, e estou falando um pouco lá atrás, hoje eu tenho uma experiência muito maior, são 40 anos ministrando aula, né, Marta? Mas, assim, antigamente eu tinha uma visão, sim, aprendi, estudei, estou aqui com todo o meu know-how, minha vontade, meu amor para dar aula para todos vocês. E era isso, e dava aula, e todo mundo aprendia, estava bom. Mas com o passar do tempo, até a experiência vai mostrando para a gente que o aluno, ele acaba sendo muito o professor, porque ele capta realmente tudo isso do professor, ele capta o mundo do professor, inclusive o seu mundo emocional, porque quando a Uhum. gente está expressando, a gente expressa emocionalmente também, não é verdade? E aí o aluno acaba sendo um pouco do que a gente é, né, Marta? Olha a nossa responsabilidade. Não é uma responsabilidade? Com certeza, né? Você está contribuindo com a formação de um ser humano, né? O papel do professor ele é muito importante nesse momento, né? O como ele media ali, né, todos aqueles conflitos e aquelas questões que o professor está vivenciando em sala de aula, né? Isso tem uma interferência muito grande, né? O professor acaba sendo um inspirador, né? Um modelo. Exatamente. Falou a palavra certíssima. Eu acho que realmente é essa. O professor, ele inspira o aluno, né? E o aluno segue seus passos, né? Quantos alunos não seguem os passos dos professores, não é, Marta? Bastante. Bastante, bastante, é. Verdade.
Marta, eu queria tocar num assunto assim, olha, professor, hoje em dia, né, hoje em dia, já tem um tempinho, e ele não é grande, se a gente for pensar na evolução aí da história do ser humano, como que estão os professores hoje, Marta, assim, na sua visão, eu queria a sua visão, né? Você que lida bastante com os professores, é, como que você vê que está essa questão desse olhar integral para os professores de hoje? Você acha que eles são mais resistentes a entender essa questão integral, olhar para o aluno de forma integral? Eles continuam ainda com aquela visão? Você sente que isso está mudando? Você sente que isso realmente está chegando agora? Que existe uma possibilidade grande? Aí, qual a sua visão? Porque todo período de transição tem muito disso, né? É um olhar que era de um jeito e agora está sendo de outro, e outro para melhor. Então, e às vezes as pessoas estão transitando no meio disso. Como que você sente, você que lida com os professores, que está essa questão? Olha, primeiro eu penso que os professores eles precisam ser olhados também dentro dessa visão integral, né? A questão, por exemplo, a gente está vivendo um momento agora muito sério de pandemia, onde os professores estão todos em sala de aula, né? Os alunos, a escola virou isso aqui que a gente está fazendo agora, né? As relações interpessoais viraram essas relações virtuais, né? E o professor teve que aprender muito rapidamente. Eu tive que aprender muito. Eu tive 2 semanas para aprender a lidar com essas tecnologias, porque de repente a universidade chegou e falou: agora acabou, né? Vai trabalhar com as tecnologias. E aí a gente teve que aprender isso muito rapidamente, né? E o professor, de fato, ele também tem que ser acolhido, né, dentro dos seus medos, das suas inseguranças, da sua fragilidade, né? Primeiramente, acho que a gente tem que olhar para esse professor de uma forma muito carinhosa, os professores em todas as suas formações, né? Não só os professores na educação básica, os professores do ensino superior, né, que estão num conflito tremendo para saber como lidar com essas novas tecnologias, como lidar com esse mundo virtual, né? A gente não sabe como é que vai ser as relações interpessoais para frente. Então, eu acredito que é um pouco o que eu coloquei aqui, né? A formação do professor acaba não sendo focada dentro dessa perspectiva de desenvolvimento integral e integrado. E aí, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem, isso nem sempre é concebido, né? Mas eu acredito que a gente precisa ter um olhar muito carinhoso e afetivo para os professores nos dias de hoje. Principalmente os professores que estão aí na linha de frente, né? Porque professor é uma raça, né? Que a gente teve que aprender... Eu falo assim, a gente teve que em 2 semanas aprender a lidar com as tecnologias e a gente deu conta disso, e foi um sucesso, né? E eu falo pela experiência que eu tive na minha universidade, pelos meus colegas que realmente tiram a camisa e fizeram acontecer, pelo feedback que a gente teve dos alunos e de todos os professores que a gente vê aí pelo Brasil afora, né? Diante de todas as dificuldades que eles têm de acesso à tecnologia e etc. Né? Então, acho que a gente merece agora esse olhar mais extremamente carinhoso e afetivo para os professores, né? Que é quem merece. Acredito que os pais agora comecem a valorizar muito mais, né? E a própria sociedade, né? Os professores, de quanto o professor é importante na formação do ser humano, né? E o seu papel é fundamental, né? Porque quantos pais, avós, tios tiveram que virar professores em casa, né? Para ajudar as crianças em sala de aula, nessa sala de aula virtual, né? Olha, você tocou num ponto excelente, porque de verdade, principalmente no começo, eu acredito que agora, e é uma visão minha, eu acredito que agora as casas das pessoas já entraram um pouco numa rotina, numa normalidade, entre aspas, sobre essa questão escola, porque a escola entrou dentro da casa dessa família. E você disse tudo, é uma coisa que eu concordo
100%, pais, familiares, avós, não importa, eles vão ter outro olhar para o professor agora, viu, Marta? Outro olhar. Eles tiveram que ser professores, eles tiveram que ser pedagogos, e assim, eu participei muito de perto com algumas famílias, onde eu percebia esse desespero do que fazer, como eu faço, como que eu vou ensinar isso para o meu filho, sou eu que estou do lado dele agora. Várias pessoas, né, em contato assim comigo, trouxeram isso, justamente que você está falando, né? Então, o outro lado. E realmente, eu acredito que hoje o valor vai ser outro para o professor. E você acha que as Eu escolas... espero. Eu Oi, acho que desculpa. só falta. Não, acredito que a sociedade, né, de uma forma geral, os pais acabam tendo essa valorização maior, mas isso está faltando muito dos nossos políticos, né, dos nossos governantes aprenderem a dar esse valor necessário aos professores. Verdade. Exatamente. Marta, me dá um minutinho. Silvia Regina está falando aqui. Olá, Elô, eu sou cunhada da Sueli e tia da Rosana e da Roberta. Oi, Silvia, tudo bem? Nossa, super querida, a Sueli, Rosana, Roberta. Rosana está com as filhas lá no Dance Vida. Bem-vinda aí, viu, Silvia? Bem-vinda. Muito legal, olha aí. A Sueli foi uma querida minha, dei aula para ela e depois para as filhas dela, e agora, Marta, veja essa, estou dando aula para a neta da Sueli. E assim segue a vida e assim segue o mundo, não é verdade? É verdade, é verdade. Ai, isso que fica bom, né, Marta? Assim, a gente vê as pessoas queridas que passaram pela gente. Acho que o professor tem muito disso também, né? Eu vejo isso como uma questão emocional que em mim é muito latente, em mim é uma coisa muito gritante. Eu amo lembrar os alunos que passaram assim pela minha escola, as famílias que passaram pela minha escola, pessoas que ainda mantêm contato comigo. Hoje eu já estou dando aula para a filha da minha aluna, entendeu? Nossa, isso não tem preço, né, Marta? Não tem preço. Isso é uma coisa muito, muito rica, né? Não, isso é fundamental mesmo, né? Isso é importante. Nossa, A gente vai deixando um legado, né? exatamente, vai deixando um legado. É isso mesmo. Só pegando um gancho seu aí que você disse, trazendo um pouco desse olhar que eu acho que a sociedade tem que ter aí sobre o professor é uma pessoa que eu percebo que tem, assim, uma criatividade tão grande e uma bondade tão grande que ele consegue se reinventar a todo instante. Como você mesmo bem colocou agora. Agora teve que ir para o online, teve que aprender tudo aquilo que ele faz no presencial, no gestual, inclusive, e no oral, ele teve que ir para o virtual e fazer isso lá. Não é fácil, né? Não é fácil. E foi, né? Como você bem disse, fez, está acontecendo. E a gente tem respaldo aí de pessoas que falam das aulas de uma maneira assim tão prazerosa, que foram aulas tão boas, que receberam aulas excelentes em casa. E tudo que esse professor teve que se reinventar para isso, né? O olhar tem que ser outro mesmo, né? Da sociedade, não é verdade? Tem que ser outro mesmo e tem que se valorizar, né? Realmente somos guerreiros, né? Eu acho que é É bem isso aí. isso. Ó, a Elita, que é uma professora de português, ela está falando que o professor sofre muito, ele não tem feedback. Aluno vai embora e você não sabe o resultado do seu ensinamento. Vida que segue. Mas eu acredito que você deixa semente, você vai plantando sementinhas, né? Eu sempre que reencontro os meus ex-alunos, né? Você acaba vendo que teve um resultado muito além do esperado, né? Eu acho que dá para você ter um feedback. Você tem que acreditar no teu trabalho, né? No que você está fazendo ali, no que você está semeando com aqueles alunos, né? Porque a gente participou desse processo de transformação de vida, né, deles.
É muito bom isso, é um valor muito grande. Ô Marta, só voltando um pouquinho no que você colocou, sobre o pensar o professor pensar o seu corpo, repensar o seu corpo na hora que estiver lá ministrando uma aula. O que você poderia trazer para a gente? Como o professor pode pensar esse seu corpo dentro desse processo educativo? Você tem alguma coisa, alguma dica ou algo dos seus estudos, óbvio, para trazer para esse professor? Olha, é uma pergunta muito interessante, né? A sua questão aí. Eu acredito que a gente está falando dentro dessa visão de uma educação integral, né? E não dá para a gente pensar dentro dessa ideia de uma educação integral sem olhar para esse professor que também se desenvolve de uma maneira integral e integrada, né? Eu acredito que a formação do professor, ela deve se focar na formação do professor essa questão também do quanto o seu corpo, o seu gesto, o seu movimento é importante para contribuir no processo de ensino-aprendizagem, entende? Então, a formação dele que tem que ser voltada para isso. Né? O professor perceber que quando ele está dando aula, por exemplo, agora a gente vai começar a lidar, eu fiquei pensando muito isso, sabe, Elo? Eu até pedi para minha sobrinha, que está estudando na educação básica, ela está fazendo ensino fundamental 2, e eu pedi para ela, eu falei para ela um dia filmar não, gravar a aula dos professores, que está sendo pelo computador, pelo Zoom, pedi para ela gravar as aulas, porque eu queria que ela pedi para ela me dizer quais eram os professores que ela achava que estavam tendo uma forma de ensinar ali, uma didática que ela achava que era legal ou não, né? Porque agora essa questão da expressividade do professor mudou, né? A gente não está mais falando de uma sala de aula presencial, a gente está falando de uma sala de aula aqui, né? Nesse ensino remoto, né? Onde Sim. a questão da expressividade do professor tem que ser muito... Então, a maneira como você vai olhar para a câmera, a maneira como você vai se colocar diante do aluno, o seu tom de voz. Eu, por exemplo, vocês perceberam aqui que eu sou totalmente italiana, falo com as mãos o tempo todo. Acho que se amarrar as minhas mãos eu não consigo falar. E a gente agora com essa nova onda aqui da gente tá fazendo muito essas conversas aqui pelo celular, pelo Instagram, por essas mídias sociais, a gente acaba nos observando muito mais, né? De quanto a gente se expressa com as mãos. Mas eu acredito que o professor aprender a olhar para si, né? E entender que o seu papel não é só um transmissor de conteúdos, né? Ele é, como Paulo Freire nos dizia, um mediador da construção do conhecimento do aluno. Exato. E nessa sua mediação da construção do conhecimento do aluno, ele tem que pensar também, ele tem que refletir também sobre a forma como ele vai mediar essa construção do conhecimento. Né? Então, ele vai trabalhar em cima de um viés, pensando no seu gesto, pensando no seu tônus, no seu tom de voz e etc. Né? Acho que tem que ser pensado por aí, né? Não é só uma transmissão de conteúdo, né? Até porque hoje em dia o aluno tem muito mais acesso a isso na internet, com uma pesquisa, do que com o papel do professor, que acaba sendo muito mais a mediação, né? O mediador na construção desse conhecimento. Então, é ele aprender também a se olhar dentro dessa perspectiva de uma educação integral, né? Dentro desse viés de um desenvolvimento integral. Né, pensar no seu corpo, pensar nas suas questões afetivas, né, pensar, claro que tem que ter muita clareza das suas ideias, dos seus pensamentos, né, o professor só é professor porque ele tem domínio de um conceito, de um conteúdo, mas não é isso só que pesa, tem que se pensar também na didática dele, né, em como ele lida com tudo isso, como ele pensa o processo de ensino e aprendizagem, né, e aí entra essa questão do corpo, aí entra essa questão da expressividade, e toda essa visão integral aí de desenvolvimento humano que a gente tem discutido aqui desde o início. Tá? Exatamente. Excelente. A Silvia está falando que adorava ver as filhas, as sobrinhas, na verdade, fazendo as aulas de dança. Muito obrigada, viu, Silvia? Obrigada mesmo.
Obrigada, falando que lembra de mim, que eu não mudei nada. Obrigada. E a Kelly, Marta, falou que você é um exemplo para o aprendizado dela como futura professora. Ah, esses alunos são os queridos, né? Eu acho que aí é um pouco São, da, foi o são. comentário que alguém pôs aí, né? A gente, quando vê esses alunos, nossos alunos, né, que passaram por nós na universidade, a gente percebe que realmente a gente teve uma contribuição muito grande na formação deles, né? Eu fico muito feliz, né, Verdade, de ver os meus verdade. alunos, né, e o jovem hoje querendo estudar para ser professor, né, que é uma profissão tão linda, tão importante, e Muito que o jovem não importante. tem mais vontade de ser professor, até pelas condições sociais, econômicas, né, que permeiam a nossa profissão, né? Quando eu vejo esses meninos nos cursos de meninos e meninas, né, nos cursos de licenciatura ali envolvidos e querendo estudar para serem professores, isso realmente me deixa fascinada, né, de pensar que realmente é o caminho e a formação deles é muito mais humanista, né? Então são todos Sim. muito queridos, né? E emocionada, né? Você fica, tenho Ah, certeza. sim, sim, com certeza. E a Edilane, ô Marta, está falando que aprendeu muito a enxergar o aluno pela perspectiva de corpo e alma, e aprendeu isso com você. Que bom. É, porque as minhas aulas, elas são aulas, tanto a Edilene foi minha aluna no pós-graduação da PUC, e as minhas aulas, elas são aulas que eu... Você foi minha aluna também, você sabe, é que você fez um curso comigo Sim, muito mais voltado para a questão do corpo e da dança, né? foi, Mas foi. mesmo em cursos mais teóricos, né, com ênfase mais conceitual, eu sempre trabalho dentro dessa ideia de uma educação mais integral, né, de pensar diferentes formas de ensinar, não é o tempo todo o professor falando, né? Então as minhas aulas são bastante dinâmicas, assim. Isso eu enxergo pela minha experiência e vivência com a dança, né? Como eu sempre fui Sim, muito... A gente é sim, muito corporal, né? Então, a gente é muito sinestésico. A sim, gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia, né? verdade. Olha, eu vou te confessar que eu penei bastante esse semestre aqui, com essas aulas remotas aqui, onde eu ficava sentada, onde eu estou agora, olhando para o computador e vendo os alunos nesse espacinho. E era muito difícil, Não. mas a gente, sabe, assim, tem que aprender a ser e envolver esses alunos, né? Porque eles também ficavam cansados, né? Ah, professor, não aguento mais, eu quero uma aula presencial. A gente falava, mas a gente também não aguenta mais, né? A gente foi pego de surpresa, né? E a gente Todo tem que aprender a mundo. lidar com isso, né? Vamos aprender Sim, a ver. E sem eu falava dúvida. muito para eles, como eu trabalho com as licenciaturas, eu falava muito para eles. Eu falei, olha, vocês têm que olhar esse momento e começar a pensar como é que vocês vão dar aula por esses meios digitais também. Porque é uma coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer no mundo, né? Exatamente. E meio que E, veio assim para ficar, para ajudar, não que não terá o exatamente. presencial, mas para ajudar como uma ferramenta. E a Patrícia até colocou aqui, a Patrícia, que é professora lá do Dança e Vida, também ministra aula em escola, falando dessa dificuldade que o professor teve mesmo que se moldar, né? Porque às vezes o aluno caía, às vezes era a conexão do professor que caía, as conexões não estavam bem, enfim, tiveram que lidar com tudo isso. Ô, Marta, de verdade, o nosso tempo está esgotando. Eu, por mim, ficaria aqui conversando com você por mais horas, porque adoro falar com você, uma sumidade aí que trouxe tudo isso para o Brasil, essa coisa imensa que é trabalhar o ser humano, trabalhar o professor que trabalha o ser humano. Isso é demais, é importantíssimo. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão aqui, porque a gente já vai encerrar nossa live. Olha, eu estou pensando muito em como vai ser esse nosso segundo semestre que começa semana que vem, né? E eu, particularmente, não estou muito otimista em achar que a gente vai voltar para a sala de aula presencial, pelo menos por enquanto, né? Eu acredito que a escola ainda vai, a escola, a universidade ainda vai continuar nesse formato de aulas remotas. Essa é uma opinião minha, né?
eu gostaria muito de que voltasse, né? Eu espero que volte, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. Eu acho que isso vai demorar um pouco, até diante de todas as considerações, enfim, de tudo que a gente tem ouvido falar. Mas acho que o que eu posso falar, alguma mensagem que eu poderia deixar, a gente não pode nunca deixar de acreditar na potencialidade do ser humano. Mesmo com essas aulas remotas que a gente tem dado, e que talvez a gente continue dando, ministrando essas aulas, né? O professor não esquecer de ter esse olhar para o desenvolvimento integral do aluno como um todo, né? E não esquecer de acreditar na potencialidade do ser humano e do quanto o seu papel é importante, né, para a formação de uma sociedade mais justa e de uma sociedade mais humana. Eu acredito que seja esse o caminho mesmo. E é um desafio, acho que é sempre um aprendizado. Né? Eu tô curtindo, sabe, Elô? Eu tô curtindo essa... Por mais que foi difícil, eu acredito que a gente precisa se reinventar nesse processo, né? Até nos momentos de aula, né? Eu falo que você é professora de balé também. As minhas aulas de balé estão sendo aqui agora, né? Na minha sala de balé é essa daqui agora, né? Então, e a minha professora aí, né? Então é interessante. A gente está tendo que se reinventar. As relações interpessoais estão assim, né? Eu fiquei quase 4 meses sem ver meus pais que são idosos e só vendo meus pais por live. E os amigos, né? Agora que o mundo começa, né? As pessoas começam assim, a reaproximar, mas com muito cuidado ainda, né? Que precisa ter. Mas a gente não pode deixar de acreditar no nosso papel tá certo. De educador e de contribuição para uma sociedade mais justa e mais humana, mesmo por meio do ensino remoto. É isso mesmo. Muito bem. Marta, quero agradecer você mais uma vez, tá bom? Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando comigo, com o Dance Vida, com o pessoal todo que está aqui nos ouvindo. Um prazer muito falar com você. Quando a gente puder estar mais próximas, vamos estar. Vamos fazer coisas juntas, vamos dançar juntas, tá bom? Obrigada, viu, minha querida? Tudo de bom para você. Eu te agradeço, fico muito feliz de saber. Você foi minha aluna e aí eu falo dessa questão do legado, né? Você, como minha aluna, sabe, a gente se conheceu há muitos anos atrás na Faculdade Paulista de Arte, curso de dança educativa, né? Um curso que foi totalmente inovador na época. E você levou tão a sério essa proposta, né? E cresceu, né? Você hoje tem um trabalho aí super interessante que você desenvolve, então é bem explicado mesmo, né? Eu que agradeço o contato, desejo sucesso. Em breve espero que a gente possa se encontrar e se tocar, né? Porque a gente que é sinestésico, a gente precisa do toque, né? A gente não consegue ficar no verbal. Amém. Beijo, querida. Beijo. Tudo de bom para você. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Beijo.